Autor de furto é preso em flagrante em Chapadão do Sul. Sem aceitar o fim do relacionamento, mulher bate no atual do ex em Mato Grosso do Sul. Clima favorável permitiu o plantio do algodão, segunda época dentro da janela ideal. Forte chuva alagou ruas e casas em Chapadão do Sul. Trago também a previsão do tempo. Essas e outras notícias a partir de agora no Jornal da Jovem Sul News, que já está no ar. Olá, boa noite. Hoje, 7 de fevereiro de 2022, segunda-feira. Mato Grosso do Sul tem 13 mortes por Covid e uma por H3N2 nas últimas 24 horas, segundo o Boletim da Saúde. O OMS contabilizou 13 mortes por Covid-19 e mais uma morte por H3N2 nas últimas 24 horas, segundo o Boletim Epidemiológico da Secretaria Estadual de Saúde. O registro também aponta 799 novos casos do novo coronavírus e mais 4 internações por H3N2. As mortes vão de pessoas de 43 a 90 anos. A mais jovem é uma mulher moradora de Rochedo, que foi internada no sábado, dia 5, e descobriu a doença e faleceu no mesmo dia. Ela tinha comorbidades como imunodeficiência e imunossupressão. O mais velho era um morador de Dourados, na região sul do estado, e no dia 26 de janeiro houve a notificação da Covid e ele morreu após 20 dias. Das outras notificações, 5 são vítimas de Campo Grande e outras de Guia Lopes de Lacuna, Nova Andradina, Ponta Porã, Corumbá e Coxim, com um caso de óbito em cada uma das cidades. Sobre os 799 casos, 188 são na capital sul-mato-grossense, seguido de Maracaju, com 114 casos, Costa Rica, com 89, Dourados, com 70 e Corumbá, com 64, Ribas do Rio Pardo, com 34, Vicentina, com 31, Rio Brilhante, com 29, São Gabriel do Oeste, com 25, Água Clara, com 23, entre outros municípios. São ao todo 443.055 casos confirmados de Covid desde o início da pandemia no estado. Atualmente, 410 pacientes estão hospitalizados, com 267 em leitos clínicos e 143 em leitos de unidade de terapia intensiva UTI. Olha, agora o clima favorável permitiu o plantio do algodão, segunda época, dentro da janela ideal. A Associação Sul-Mato-Grossense dos Produtores de Algodão, AMPASU, publicou mais um informativo do seu programa Boas Práticas Fitossanitárias do Algodão. Segundo o documento, as propriedades iniciaram a semeadura do algodão, segunda época, com bastante antecedência dentro da janela do plantio. Os primeiros talhões foram semeados no início de janeiro, logo após a colheita do feijão, e apresentam bom desenvolvimento inicial. Nesta safra, os municípios que abrigam a cultura nessa modalidade no estado são Chapadão do Sul e Campo Grande, somando um total de 1.661.032 hectares, 6,4% da área de todo o MS neste ano agrícola. De modo geral, os primeiros talhões semeados com algodão primeira época na região apresentam um bom desenvolvimento até o momento. Já na região sul do Mato Grosso do Sul, a cultura do algodão sofreu com a falta de chuva. E após a semeadura e o desenvolvimento vegetativo, a região chegou aí a ficar 60 dias sem chuvas, o que prejudicou o crescimento das plantas. Agora, as ações da AMPASU, no informativo está publicadas as suas ações importantes desenvolvidas pela AMPASU durante o mês de janeiro e a continuidade da destruição de plantas voluntárias nas margens das rodovias da região pela entidade é uma palestra sobre novas tecnologias de aplicação ministrada em Chapadão do Sul. Mais informações, acesse lá o portal da jovensulnews.com.br. Vamos trazer agora a previsão do tempo para amanhã, terça-feira, 8 de fevereiro, para Chapadão do Sul.
Muito bem, de acordo com o site Clima Tempo, sol com muitas nuvens durante o dia, períodos de nublado com chuvas a qualquer hora. A temperatura, a mínima é 18 graus, a máxima não passa dos 26. Está previsto chover 30 milímetros, é 80% de possibilidade e o vento pode chegar a 10 km por hora. A umidade relativa do ar vai variar entre 52% e 83%. E a forte chuva que alagou as ruas e casas em Chapadão do Sul neste domingo, dia 7 de fevereiro. Fortes pancadas de chuvas em Chapadão do Sul causou alagamentos em alguns pontos da cidade. Nos viadutos da Avenida 11 e da Rua 23, que dão acesso aos bairros Parque União, Esplanada, ocorreram transbordamentos e os serviços de captação das águas não foram suficientes para ecoá-las, deixando os dois viadutos sem condições de trafegabilidade por cerca de 40 minutos. Olha, a residência da rua São José dos Pinhais, na parte baixa da cidade, tiveram suas casas alagadas pelas águas das chuvas que saíram dos leitos da rua. No trevo da colheitadeira, na entrada da cidade, a água também transbordou o canal, onde passou por cima da pista e não houve nenhuma ocorrência de maior gravidade, apenas danos materiais. E como eu falei na previsão do tempo, é muita água, 30 milímetros, e pode ser aí, que volte a alagar novamente. Olha, vamos para as principais notícias policiais. Jovem transtornado agride equipe médica em hospital e policiais antes de ser preso. Foi na noite de ontem, domingo, 6 de fevereiro, a equipe do Hospital Municipal de Chapadão do Sul acionou a Polícia Militar via 190, pois, segundo servidores, havia um rapaz totalmente descontrolado, possivelmente sob efeito de entorpecentes, ameaçando a segurança do que estavam no local. Olha, chegando no hospital, os policiais já visualizaram um indivíduo identificado como LSV, de 19 anos de idade, que estava transtornado visualmente, sob influência de álcool e drogas, e ameaçando os servidores e batendo nas cadeiras, gritando que iria matá-los caso eles não atendessem. Olha, ele ainda disse que não sabia com quem estava mexendo. Ele falou, abre aspas, com cria do crime, fecha aspas. Usava palavras de baixo calão para continuar com as ameaças, chegou a dizer que voltaria com os amigos e quebraria todo o hospital. Ele ainda investiu contra o segurança do local e, ameaçando com uma garrafa de cerveja, realizou gestos obscenos para a equipe do hospital e utilizando de xingamentos para desacatar a equipe médica que estava de serviço. A guarnição tentou a abordagem do mesmo, porém esse, devido à sua agitação, desobedeceu todas as ordens que lhes foi dada a ele e continuou investindo contra a equipe policial. O jovem ainda ameaçou e desacatou, dizendo com termos chulos que também era cria do crime. Diante da forte agitação, da resistência, das ameaças e da desobediência, resistindo a qualquer contato da equipe, foi necessário o uso moderado da força para contê-lo e instrumento de contenção, algemas, na tentativa de colocá-lo no interior do guarda preso da viatura. Olha, um indivíduo chutou a viatura, um Palio Hengit, e voltou a investir contra a guarnição, indo para cima de um dos policiais da equipe, onde, para conter a sua agitação e preservar a integridade física dos policiais, foi desferido um tiro de munição não letal, um elastômero. Somente assim foi possível fazer com que o mesmo entrasse no guarda preso da viatura. Mesmo dentro da guarnição, preso, o indivíduo continuou agitado, onde chutava, batia com a cabeça e desferia golpes contra as grades, se lesionando, e um dos golpes o mesmo veio a danificar o interior da viatura. Ele quebrou a proteção interna e
Devido à resistência, foi necessário o uso moderado da força novamente. Golpes que o mesmo desferiu contra si mesmo resultaram em outras lesões, o qual consta no exame do corpo de delito entregue com o boletim de ocorrência, bem como o auto de resistência na delegacia de polícia. Diante dos fatos, o indivíduo foi conduzido para a delegacia de polícia para as devidas providências. Sem aceitar o fim do relacionamento, mulher bate no atual do ex aqui no estado. Foi na tarde deste domingo, 6 de fevereiro, um homem de 30 anos procurou a polícia para relatar que ele e sua atual namorada foram vítimas de agressão pela ex-mulher em uma conveniência de Alcinópolis. Segundo a vítima, o casal estava bebendo quando a agressora chegou com as duas filhas e o genro. Após um certo tempo, e de forma inesperada, a ex, junto com as filhas, começaram as agressões. Conforme o registro policial, a atual foi brutalmente agredida enquanto o genro segurava as pernas da vítima. Ainda de acordo com a vítima, há 2 semanas que eles se separaram e ela não aceita o fim do relacionamento. Inclusive, já fez ameaça contra o ex em uma rede social. O caso foi registrado como lesão corporal dolosa e a ameaça na delegacia de Alcinópolis. Olha, autor de furto é preso em flagrante aqui em Chapadão do Sul. Foi na manhã deste domingo, dia 6 de fevereiro. A polícia militar foi acionada para atender um crime de furto no bairro Esplanada 4. Ao chegar no local, deparou-se com populares contendo o autor de 21 anos, já conhecido no meio policial, que estava muito agitado e tentava agredir os populares. A vítima nos informou que estava em sua residência quando se deparou com o autor pulando seu muro em direção à rua. A vizinha também viu um momento em que o autor pulava ao muro com o celular na mão. Diante disso, a vítima deu falta de seu telefone celular, o qual estava na posse do autor. Assim, as 2 pessoas foram ao encalço do indivíduo, junto com outros vizinhos, no intuito de recuperar o item furtado, lucrando êxito em encontrá-lo no bairro Esplanada. Quando a guarnição chegou para realizar a prisão, e ao tentar verbalizar com o autor, o mesmo não acatou as ordens e tentou agredir a equipe policial. Foi necessário o uso de munição não letal e encaminharam para a Delegacia de Polícia Civil de Chapadão do Sul diante do flagrante de furto. Olha, homem é encontrado sem vida na zona rural de Paraíso das Águas. Foi na manhã desta segunda-feira, 7 de fevereiro, por volta das 11 horas. A Polícia Militar de Paraíso das Águas foi acionada para comparecer na zona rural do município, onde um corpo foi encontrado. Os militares com a Polícia Civil de Chapadão do Sul compareceram ao local e, segundo o site BNC Notícias, até o momento a Polícia Civil apurou que se tratava do corpo de um homem conhecido como Cícero, que havia cometido um crime de homicídio em uma carvoeira na mesma região no ano de 2016. Ele estaria trabalhando em uma propriedade rural e estava desaparecido desde a última terça-feira, 1º de fevereiro, quando teria recebido uma quantia de aproximadamente R$2.000. Durante a noite, teria sido visto em uma boate próximo ao local onde o corpo foi encontrado. A polícia também não descarta a possibilidade de suicídio, já que uma testemunha relatou que Cícero era uma pessoa depressiva e fazia acompanhamento psicológico. Ele seria do estado de Goiás e não possui familiares na região. O homem com idade de aproximadamente 35 anos ainda está sendo identificado. E o corpo foi encontrado em uma mata a cerca de 60 metros da rodovia BR-060, a 20 quilômetros da cidade de Paraíso das Águas. A perícia de Costa Rica esteve no local e realizou o levantamento de praxe. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Odontológico Legal de Paranaíba, distante a 280 quilômetros de Paraíso das Águas. A funerária Ipax São Judas Tadeu está responsável do traslado do corpo e procedimentos fúnebres. Mais informações você pode acessar o portal da jovenstudios.com.br. Piloto agrícola realiza manobra brusca e aproximação de pista e morre em acidente aéreo. Foi no início da tarde deste sábado, 5 de fevereiro, um piloto agrícola, Militão Macedo Neto,
34 anos, faleceu em um acidente aéreo em Chapadão do Sul. O piloto prestava serviços para um produtor rural que possui propriedades na região. Militão teria saído de uma fazenda próximo da cidade de Paraíso das Águas e seguia para outra propriedade em Goiás, do mesmo produtor rural. Ao se aproximar de Chapadão do Sul, entrou em contato com o proprietário de uma empresa de aviação agrícola que possui pista próxima da cidade e ao lado da rodovia MS-306, na saída para Costa Rica. Ele solicitou por telefone autorização para um pouso alegando, que no seu destino havia mau tempo. Aspas, eu autorizei imediatamente, ele sempre utilizou a nossa pista. Após 5 minutos que falei com ele, recebi a informação que havia sofrido um acidente na aproximação da pista disse o sócio da empresa de aviação, fecha aspas. Olha, imagens de câmeras de segurança do aeroporto que ainda serão encaminhadas para peritos mostram que o avião sofreu instabilidade na sua sustentação, aparentemente devido a uma manobra brusca a 300 metros da lateral da pista. O avião caiu de dorso e o piloto aparentemente sofreu morte instantânea. Militão pilotava um avião Air Tractor 402B de propriedade privada. O seu plano de manutenção ainda deveria ser analisado pelas autoridades competentes. O Corpo de Bombeiros foi acionado e uma equipe de resgate da concessionária Way 306, outra da fazenda ao lado com máquinas para abrir o caminho no milharal e içar o avião, estiveram no local, mas já encontraram um Militão sem vida. As polícias civis e militar foram acionadas para atender a ocorrência e o delegado Dr. Felipe Machado Potter acompanha o caso. O Draco de Campo Grande conduziu as investigações para apurar as causas do acidente. O corpo do piloto Militão Macedo Neto foi conduzido para a cidade de Caçapava, Rio Grande do Sul, onde foi velado e sepultado neste domingo, dia 6 de fevereiro. Logo na chegada, o proprietário do avião acidentado, o produtor rural Adriano Loeif, providenciou outra aeronave para a condução do corpo para Caçapava, Rio Grande do Sul, sem velório em Chapadão do Sul, já que a esposa e a filha estavam no Sul. Adriano Loeif disse que a manutenção do avião agrícola acidentado estava em dia. Aspas, no dia 28 de janeiro foi realizada manutenção de rotina na aeronave e tudo estava em dia, fecha aspas, disse o produtor rural. Aspas, Militão era o nosso funcionário desde o ano de 2016 e pilotava aquele avião desde novo, quando foi adquirido por nós, um piloto com muita experiência, fecha aspas, concluiu Adriano. Militão deixa a esposa, uma filha ainda criança e um grande número de amigos em Chapadão do Sul, onde estava morando com sua família. Todos inconformados buscam uma explicação para o que ocorreu. Uma manobra brusca provocou a inversão da aeronave que caiu de dorso no sentido vertical. Agora somente as investigações poderão determinar o que levou o piloto a realizar tal manobra próximo da pista onde pousaria. Ele saiu de Paraíso das Águas e seguia para a fazenda Elo 3, ambas de propriedade de Adriano Loeif. Porém, devido ao mau tempo, pediu permissão para o pouso naquela pista próximo da rodovia MS-306, onde ocorreu o acidente. O Draco de Campo Grande e o órgão competente que conduz as investigações para apurar as causas do sinistro. E o Jornal da Jovem Sul News, edição desta segunda-feira, vai ficando por aqui. Faltou alguma notícia aqui? Acesse lá, jovemsulnews.com.br. Uma ótima noite e até amanhã. Tchau, tchau.